Bom dia, muito bom dia, bem-vindas ao segundo dia do desafio 10D, produtividade sem exaustão. Estamos aqui, ontem a gente falou um pouquinho sobre conceitos, hoje eu vou trazer para vocês uma questão extremamente improdutiva, que é um hábito muito grande nosso, principalmente das mulheres, que é a questão do controle. A gente quer muito controlar resultados. E é exatamente sobre isso o dia 2 do desafio 10D, da produtividade sem exaustão. Muito bom dia, bem-vindas quem está chegando. Então vamos lá para o nosso segundo dia. Como eu estava falando, o que é extremamente improdutivo? Quando eu fico pensando muito no meu resultado, no que eu preciso fazer para chegar no meu resultado, é aí que eu consigo ficar cada vez mais improdutiva. Porque a improdutividade, gente, é isso que é importante a gente entender. Deixa eu só fazer uma explicação aqui. Porque quando eu penso muito no resultado, é improdutivo, mesmo se eu não estou em ação. Bom dia, Dai. Mesmo se eu não estou em ação. Porque quando eu penso, eu já estou ocupando um lugar. Eu já estou ocupando um lugar aqui na minha mente. E é como se eu estivesse fazendo. Por quê? O nosso cérebro, ele não distingue o que eu faço do que eu não faço, porque o que eu imagino, ele já desprende energia. Para ele é como se fosse real. Ele não sabe se é real, se eu estou realmente fazendo ou não. Tem uma caneta aqui na minha frente. Eu fico pensando, preciso pegar a caneta, preciso pegar a caneta, preciso pegar a caneta. Mas eu não peguei. Para o cérebro, ele já está demandando energia, porque para ele é real a ação. Mas eu não fiz nada. Eu só estou pensando, eu não peguei a caneta. Entende? É um exemplo muito simplista, mas é importante a gente entender quantas a gente fica assim. Nossa, eu preciso arrumar o guarda-roupa. Nossa, eu preciso ligar para um cliente. Eu preciso... E você fica, pensa e não faz. Não faz. Mas para o seu cérebro é um registro de uma ação. E aí, isso está acontecendo o quê? Demandando energia. E isso é improdutivo, você não fez, mas pelo fato de ficar pensando, para ele é como se você tivesse feito. E é registro de uma ação que não foi feita, mas para o teu cérebro foi feito. E aí tá demandando energia. E às vezes você não entende, porque você fala assim, nossa, mas eu nem fiz tanta coisa assim. E aí, o que acontece? Eu me sinto cansada. Isso é improdutivo, isso é uma das coisas que é totalmente improdutiva, é você pensar muito em algo que você não vai fazer. Tá, então legal, Luciana. Qual que é a solução para isso? A solução é você pegar um papel e uma caneta e escrever exatamente isso. Nossa, eu preciso... Imagina só, gente, olha, vamos pensar num dia, hoje é terça-feira. Então, eu tenho a consciência que eu preciso organizar meu guarda-roupa, tá na minha cabeça. Eu tenho a consciência, joinha, eu tenho a consciência que eu preciso agendar a revisão do carro. Aí eu também sei que eu preciso organizar a minha lista de clientes. Eu preciso ver quais são os clientes que fazem aniversário essa semana para fazer uma ação. Eu preciso organizar o conteúdo que eu vou postar nas redes sociais. Só são 5 coisas aqui que eu pensei que são importantes para muitas mulheres que empreendem. Só 5 coisas. Aí depois também, nossa, fulano me convidou para tal coisa. Eu preciso agendar um café com tal pessoa. Alguém inaugurou uma loja, eu preciso ir lá conhecer. E aí fica na tua cabeça. Fora as coisas que estão acontecendo ali, que a vida está acontecendo, você precisa se mover. Esse monte de coisa que está na tua cabeça, que você sabe que elas são importantes. Se você não põe num papel, vai continuar na tua cabeça. Porque quando você põe no papel, você descarrega, você desocupa um espaço mental. Aí tem um outro passo depois que você desocupou esse espaço mental. Porque a autocobrança, o controle de querer fazer tudo, dar conta de tudo, tá aí, ó. Se você pôs no papel e não trouxe a clareza do que nesse momento é importante e não separa o que precisa ser feito do que é próximo passo, continua ocupando um espaço mental.
Apesar de eu precisar organizar o guarda-roupa, eu não vou fazer isso agora. Apesar de eu precisar de agendar a revisão do carro, nossa, mas isso é daqui 3 semanas. Eu não vou fazer isso agora. Eu vou desocupar o espaço mental que está na minha cabeça, organizando o que eu vou fazer agora e o que eu vou deixar para depois. Eu preciso ter essa consciência. Percebe que com uma simples ação você colocou ordem com uma simples ação. Só de você trouxe para o papel e depois separou o que é para agora e o que não é para agora, pela clareza do que é importante e do que não é importante. E, gente, isso que eu acabei de falar não é um planejamento, é uma organização. A confusão que as pessoas tanto fazem de planejamento com organização é grande. E por que é sério isso? Eu considero isso sério. Porque planejar é tirar você do ponto A para o ponto B. É você colocar um objetivo de algo que você não fez, que vai evoluir, que vai melhorar. E isso tudo que eu falei é colocar ordem na tua rotina, colocar ordem nas tuas atividades. E olha a importância dessa consciência, porque quantas vezes você fala, mas gente, eu tô fazendo, eu não paro, eu fiz isso, eu fiz aquilo, não, mas eu organizo, tá tudo na minha agenda. E aí você não vê uma evolução, um crescimento, uma melhora no resultado. Por quê? Porque você só pôs ordem naquilo que já existe. Você está fazendo mais do mesmo. Você não está avançando porque você só colocou ordem no que já existe. Percebe? E por que eu falo que isso é sério? Porque aí você pensa, se eu estou em movimento, se eu estou fazendo o que precisa ser feito, afinal eu estou fazendo sim o que precisa ser feito. Eu coloquei ali, eu precisava fazer isso e eu estou cumprindo. Mas qual destas ações direciona você para o seu objetivo? E aí que entra a questão, por que é exaustivo? Por que eu falo que a produtividade sem exaustão é a falta de clareza de novo? Porque eu estou fazendo, eu estou em movimento, eu coloquei ordem, mas nenhuma dessas ações que eu estou fazendo, que eu organizei ali para eu fazer, me leva para o meu objetivo. E aí eu fico pensando, poxa, apesar de eu fazer, eu não alcanço o resultado. E aí sua mente fica cansada, porque ela registra o que não está dando resultado. Eu faço, não está dando resultado. Esse é o registro. Mas aí é o que eu falo, faltou a clareza de definir um objetivo e não só organizar a rotina. Então a gente tem que ter essa clareza para poder colocar em ordem o que precisa ser feito, que é rotineiro, que é importante para as coisas funcionarem e acontecerem de uma forma leve e produtiva na organização, e definir um pequeno objetivo para você ter pequenas ações dentro dessa rotina já existente que vai tirar você do ponto A para o ponto B. Pequenas ações. Percebe? E como que é diferente o organizar do planejar? E por que a nossa mente fica tão exausta pela falta de clareza? A organização sem a clareza também é muito perigoso, porque você está ali fazendo mais do mesmo e de repente fazendo errado, porque não tem clareza do que é mais importante ser feito. Falei tudo isso para poder dizer que tudo começa com a definição de objetivo, tudo. Desde uma organização de uma rotina de casa, eu tenho que colocar em ordem o quê? O que é mais importante colocar em ordem na minha casa? Até a toda organização, estrutura do seu negócio, da sua empresa, seja para você resolver um problema de caixa, você melhorar um fornecedor, uma experiência com o cliente, vender mais, não importa. Tudo parte de um objetivo. Quando a gente fala clareza, tem que ter mais clareza, é porque precisa saber qual que é o objetivo. Vocês devem ouvir muito essa palavra. Tá faltando clareza para você, você precisa saber mais o que você quer, o que é mais importante. Essa falta de clareza, saber o que é mais importante, saber o que você quer, é o objetivo para tudo. Não tem como, qualquer coisa. Vários exemplos rotineiros.
Pegar um Uber, você tem que saber para onde você vai. Chegar num restaurante, você tem que saber o que você quer comer. Ir no supermercado, você tem que saber o que você precisa comprar. Tudo tem um objetivo, só que tá tão automático isso, é tão meio que óbvio. Ah, eu fui no mercado porque precisava comprar arroz, papel higiênico e leite. Tá, você tinha um objetivo ali de compra. No restaurante você foi matar a tua fome, mas se você não fala o que você quer comer, então você tem que ter um objetivo do que você quer comer, a clareza daquilo ali. Pegar o Uber, se você não registrar onde você quer, o aplicativo vai continuar parado ali, como se ele estivesse olhando para você. E isso é a vida olhando pra tua cara. Tipo, você fala que você não tá tendo um resultado, que você quer algo melhor, mas você não fala o que você quer pra mim. O que você quer? Se você não contar pra mim o que você quer, a vida não pode parar. Ela vai continuar te dando ali as demandas do dia a dia. Gente, é um papo meio doido, mas se a vida fosse, né, uma pessoa, ela sentasse assim na sua frente, ela ia olhar e falar, tá, o que você quer que eu faça por você? Porque eu não posso parar, eu preciso acontecer. Minuto a minuto estou ali acontecendo. E se você não me diz o que você quer, eu entrego do que você já tem. Percebe a seriedade de você entender o que você quer? Agora, vamos lá. Ah, Luciana, que profundo, então eu tenho que ir lá saber o que eu quero da minha vida, o que é mais importante para minha empresa e tudo mais e tal. Esse aí é o cenário ideal que eu construo a visão. Tanto que ontem vocês viram 5 pilares da rotina profissional. Começa onde? Primeiro passo, visão. Como que eu vou empreender? Como que eu vou ter um negócio se eu não tenho uma visão? Eu não comecei meu negócio com visão, tá, gente? A gente começa na raça, na demanda, por alguma questão. A maioria, tem gente que já começa com a visão, mas a grande maioria, falando agora de mulheres que começam a empreender, não é por uma supervisão, não é. A gente encontra isso no caminho, a gente constrói isso. Você vai por uma necessidade, por uma demanda das coisas que aconteceram ali, por uma pequena ideia, por coisas assim. Aí você começa. Tá bom, já foi, já começou, até o ponto. E era pra ser assim. Era pra você começar desse jeito, era pra você ter anotado no caderninho o nome dos seus clientes, era pra você fazer o seu controle financeiro no caderninho, tudo do jeito que dava. Depende do estágio que você está hoje, do seu negócio, não dá mais pra ser assim, precisa evoluir. Só que se você não define um objetivo, não planeja, não evolui. Só que para eu poder definir objetivo, ter clareza do que é importante, eu preciso desenvolver essa visão. Só que eu não vou sair do ponto 1 que tá aqui. A visão é aqui, a visão é algo grande. Eu não saio daqui para cá. Se eu ainda não estou nesse estágio, o que eu preciso? Definir o objetivo corriqueiro ali da minha semana. Um pequeno objetivo. E como que eu defino o objetivo? Eu olho para a minha empresa e entendo. Não é o que eu preciso, empresária. São duas coisas diferentes. Eu vou ter o meu objetivo, empresária, e o objetivo da minha empresa. Porque o que eu preciso é diferente do que a minha empresa precisa. Mas sou eu que atendo o que a minha empresa precisa. Percebe? A tua empresa precisa, de repente, de faturar mais. Ela precisa de mais caixa. O que você, como empresária, precisa? Por mais que uma coisa está totalmente ligada na outra, você tem que ter essa clareza. A tua empresa precisa de mais caixa. Para ela ter mais caixa, você, como empresária, precisa vender mais. É só essa forma da sua empresa ter mais caixa? Não. Não é só essa forma. Não é só através de venda. A gente não vai falar disso aqui, porque a nossa live é curta. Aliás, está chegando já no final, que ela é de 15 a 20 minutos. Mas olha que coisa importante você entender. Quando você define, começa a definir o objetivo, você começa a ter cada vez mais clareza do que precisa ser feito. Se a sua empresa precisa faturar mais, você como empresária precisa vender mais e buscar outras formas da sua empresa fazer caixa. Buscar outras formas dessa sua marca
se posicionar de uma forma que ela faça caixa, não só através de uma venda. Pode ter outras formas também. Entende? Fora que se você como empresário tem deficiência na postura para vender, tem dificuldade, a sua empresa, que continua precisando faturar mais, não é ela. Tipo, você quando faz um treinamento de vendas, é uma necessidade sua como empresária para aprimorar o que a tua empresa está precisando. Porque de repente você fica assim, o problema é o produto. Não, o problema é a sua postura em relação a vendas. Será que você sabe vender? Percebe que o objetivo da empresa continua não mudando. Mas o que você precisa fazer para entender isso para atender o que a empresa precisa, pode ser que sim você saiba vender muito bem. E você precisa melhorar a oferta. Você precisa aprimorar o produto. A sua inteligência como empresária vai descobrir quais são as ações necessárias para que a tua empresa fature mais. Que não é só ação de vendas, tem várias outras coisas que vão precisar ser feitas, que aí é o planejamento. Mas como que eu desenho um planejamento sem eu entender o que é necessário? O objetivo ele é baseado em uma necessidade, a empresa precisa, ou num desejo. Nossa, tá tudo bem, a empresa tá faturando bacana, tá organizada as áreas, coisas estão ok. Agora eu tenho um desejo de crescer, eu quero um novo produto, uma nova linha. Eu quero posicionar minha marca num determinado ponto do mercado, ou eu quero posicionar minha marca como um movimento e não só como uma empresa. Percebe? Então, é um desejo, é diferente da necessidade, mas você precisa ter a clareza do que neste momento é o mais importante atender. E aí, pra gente ir fechando a live, deixa eu só fazer um resumo aqui. O que é extremamente improdutivo é a falta de clareza do que precisa ser feito agora. Essa é a frase de hoje. O que é extremamente improdutivo é a falta de clareza do que precisa ser feito agora, agora, agora. Por quê? O que precisa ser feito é um monte de coisa. Um monte. Mas e agora? O que precisa ser feito? E esse agora é na semana, é o planejamento semanal. É a principal ferramenta, é a chave de ouro. É a chave de ouro de qualquer organização, planejamento e estratégia. Seja da sua vida pessoal ou profissional. É o planejamento semanal. É onde você vai construindo de pouquinho em pouquinho. Agricultor, gente, quando a gente pensa lá na parte de plantar, todos os dias alguma coisa está acontecendo embaixo da terra. Primeiro você prepara o solo, e aí você coloca ali a sementinha, que é o seu objetivo. Até ele começar a aparecer a primeira folhinha, até o seu objetivo começar a mostrar algum resultado para você, resultado concreto, você fala, nossa, olha o resultado. Tem que ter aqui uma base, tem que ter aqui a raiz acontecendo e tal, e germinando aquela sementinha, tal, que ela começa a aparecer e aí ela vai dar o fruto que ela tem que dar. É semana a semana. Só que todos os dias está acontecendo alguma coisa ali embaixo da terra. E aí precisa no dia a dia de água, de sol, de adubo. Essas suas ações no dia a dia, para você poder germinar a sua sementinha, que é o seu objetivo. Isso tem que ser feito no dia a dia. Pequenas ações. E aí você consegue ver o seu progresso quando você faz planejamento semanal. Então, primeiro de tudo, você tem que ter a clareza do que necessita, precisa ou do que deseja. E aí você vai destrinchar em ações o que é necessário para chegar nesse lugar que você definiu aí, do que precisa ou do que deseja. E vai olhar semana a semana quais pequenas ações eu preciso fazer agora para eu me aproximar desse objetivo ou para eu realizar esse objetivo. É isso. E se você faz esse pequeno movimento, você se torna mais produtiva, porque o teu foco não está mais na imaginação, no que necessita. Teu foco está na pequena ação que você pode fazer agora. E aí você reconhece que você está caminhando, que você está fazendo. É produtivo, estou produzindo, estou fazendo.
a sensação muda. E quando você muda a sua sensação e passa a se sentir mais produtiva, você se torna mais produtiva. Você não ocupa mais aquela energia. Lembra que eu expliquei no comecinho? Que se você pensa, teu cérebro está registrando como uma ação. Deu o exemplo da caneta. Quem não chegou, não viu a live no começo, vê exatamente o que eu mostrei. Está registrando como uma ação, está demandando energia, está sendo improdutiva, você está cansada sem fazer. E se você faz o que eu falei agora, de trazer essa clareza, listar o que precisa ser feito, colocar a tua energia na pequena ação que dá para fazer agora, você vai aumentar muito a tua produtividade da noite pro dia. Não é assim da noite pro dia, mas se você não começar agora, nunca vai vir um resultado. Mas se você começar agora, na próxima semana, você já se sente um pouco mais produtivo. Você já vem os reflexos da sua mudança, certo? Então, quem tá lá no grupo, depois vai receber um resumo do que eu acabei de falar aqui, tá? Bem resumo, tópicos para você poder ter, porque você precisa dos seus insights. Eu coloco poucas coisas, porque se eu coloco muito, você não tem insight, você fica só com o meu insight. Eu tô aqui só para provocar. E aí você pega os seus insights. E aí também tem lá, vão receber o PDF para colocar os seus insights e as ações que vocês estão tendo para ter uma avaliação no final desse desafio. Para você perceber o teu progresso, a tua mudança. Aqui a Dai, desculpa, é pago o Zoom? Não entendi, Dai, desculpa, como assim é pago o Zoom? Tu pode colocar de novo, só para perguntar o que você tá falando? É grupo, acho que eu falei grupo ou Zoom. O grupo do desafio não é pago. Para você participar do grupo do desafio, você tem que ir lá na minha bio, entrar, tem um link, você só vai se inscrever e ele te dá acesso a esse grupo. Não é pago, faz parte aqui do desafio, tá? É um grupo no WhatsApp, é silenciado para eu poder colocar ali as informações dos PDFs, o que está acontecendo aqui no desafio, que a gente chama de material complementar. Tá lá nesse grupo no WhatsApp. A inscrição é pelo link na bio e é gratuito. Tá? Certo? Bom, gente, é isso. E aí, qualquer dúvida que vocês tenham, é só colocar. Essa live, ela fica gravada, é só colocar aqui nos comentários a dúvida, que eu vou responder. E uma outra coisa, encaminha. Porque quantas pessoas não estão entendendo que elas estão ocupando e elas estão aqui ocupando espaço mental e estão exaustas, sem estar fazendo nada. E essa pequena informação já pode mudar aí para ela a sensação dela de produtividade e o resultado de vez mesmo, na rotina dela. Certo? Então, um ótimo dia para vocês, um dia muito produtivo. E a gente se vê lá no grupo.